Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos de volta à TV Caminho Livre com mais um vídeo. Nesse vídeo eu pretendo ser breve, não pretendo me delongar. A intenção desse vídeo é mostrar mais uma contradição interna da teologia adventista, acerca de Daniel 8, chifre pequeno. Vamos lá? Vamos ler o texto. Nova Almeida atualizada, Daniel, capítulo 8. Eu vou ler os versos 8 e 9. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Fiquemos por aqui, porque este vídeo tem a intenção de apontar uma contradição da própria teologia adventista. Por quê? Porque a teologia adventista, para negar o fato de que o chifre pequeno, essa figura tipológica, chifre pequeno aqui do capítulo 8, se aplica primariamente à figura de Antíoco IV Epifânio. Para negar isso, ela afirma que o verso 9, na nossa língua portuguesa, não está correto. Ele não transmite uma informação correta. O verso 9 diz: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. A teologia adventista, levando em consideração a sintaxe, a morfologia hebraicas, enfim, de um modo geral, as regras gramaticais da língua hebraica, vai dizer que não foi de um dos chifres que o chifre pequeno saiu, e sim de um dos 4 ventos, para negar o fato de que o chifre pequeno, essa figura tipológica chifre pequeno, se aplica primariamente à pessoa de Antíoco. Então ela diz, não, o chifre pequeno não saiu de um dos 4 chifres mencionados aqui no versículo anterior, verso 8, e sim de um dos 4 ventos. Evidentemente, para poder afirmar que o chifre pequeno é um tipo, primeiro de Roma pagã e depois de Roma papal, ou Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então, basicamente é isso. Agora, se você analisa os comentários da Igreja Adventista, por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos o Comentário Bíblico Adventista, volume 4. É o volume 4. Ele comenta os livros de Isaías a Malaquias, certo? Então, aqui no Comentário Bíblico Adventista, mais precisamente as páginas 925 e 926, eu não vou ler porque ficaria muito chato esse vídeo, ficaria muito burocrático esse vídeo. A igreja vai afirmar aqui, nesse órgão oficial, que é o Comentário Bíblico Adventista, que esse chifre pequeno realmente não surge de um dos 4 chifres, e sim de um dos 4 ventos. Certo? Isso é público e notório, a igreja afirma isso, está aqui. Basta pegar o Comentário Bíblico Adventista, as páginas 925 e 926, que você vai concordar com o que eu estou apontando para vocês como um postulado adventista. Para ratificar esse posicionamento, você pode também pegar o livro Interpretação Profética, do eminente teólogo William Shea, e aqui a página 58, ele vai deixar claro este posicionamento, que é o posicionamento oficial da igreja. Partindo desta compreensão da sintaxe dos versos 8 e 9, é evidente que quando o chifre pequeno surgiu no cenário de atividades, ele não veio do chifre Seleucida, nem dos outros 3. Na visão pictórica, ele é simplesmente visto como vindo de uma das direções da bússola, um dos 4 ventos. Assim, a sintaxe dessa declaração não apoia o ponto de vista de que o chifre pequeno se desenvolveu
do chifre reino Seleucida. Então está aqui mais uma afirmação oficial da Igreja Adventista. Desta vez é a afirmação do teólogo William Shea, dando conta de que o chifre pequeno, do capítulo 8 de Daniel, não surge de um dos chifres, e sim de um dos 4 ventos. Isso está claro, né? Isso não há dúvida quanto a esse postulado. Acontece que quando você pega um outro órgão tido como oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, este livro aqui, o Questões sobre Doutrina, e você lê aqui a página 198, o que eu vou ler agora para você, aí você fica com uma pulgona atrás da orelha e começa a se perguntar, afinal de contas, quem é que tem razão? O Comentário Bíblico Adventista, William Shea e outros eminentes teólogos da igreja, ou os autores do livro Questões sobre Doutrina. Por quê? Porque o Questões sobre Doutrina vai afirmar o que segue. Veja, olha aqui, eu vou ler um parágrafo para que vocês possam entender o ponto de vista, aquilo que o Questões sobre Doutrina comenta acerca destes 2 versículos que nós lemos aqui, Daniel capítulo 8, versos 8 e 9. Então vamos lá. Então, em 323 a.C., no auge do poder, Alexandre morreu. A princípio, os generais dirigentes procuraram organizar o vasto território sob regências no nome do meio-irmão de Alexandre, de mentalidade débil, e do filho póstumo de Alexandre. Mas, após 2 décadas de intermitentes lutas armadas entre rivais, os 2 mais fortes, arrematadores do poder central, foram decisivamente derrotados por uma coligação de 4 que dividiram o império em 4 reinos. Essas divisões, 3 das quais sobreviveram como as monarquias de Macedônia, Egito e Síria, até serem destituídas pelos romanos, cumpriram notavelmente as especificações proféticas de 4 chifres em direção aos 4 pontos cardeais. Ptolomeu apoderou-se do Egito, da Palestina e de parte da Síria em direção ao sul. Cassandro dominou a Macedônia e a Grécia no ocidente. Lisímaco exerceu a supremacia na Trácia e porções da Ásia Menor, ao norte. E Seleuco governou Babilônia e a Síria em direção ao oriente. Olha um trechinho do 2º parágrafo. Depois apareceu um chifre proveniente de um deles, e diferente dos 4 chifres anteriores do bode. Veja, gente, eu não sei quantos perceberam, mas o Questões sobre Doutrina, ele contradiz o que o Comentário Bíblico Adventista, o teólogo William Shea e outros eminentes teólogos afirmam de forma oficial, de que o chifre pequeno não sai de um dos 4 chifres, e sim de um dos 4 ventos. Questões sobre Doutrina está dizendo que esse chifre pequeno sai de um dos 4 chifres. Depois apareceu um chifre proveniente de um deles. De um deles o quê? Um chifre. Um chifre. Então, Questões sobre Doutrina está afirmando que o chifre pequeno sai de um dos chifres mencionados no versículo 8. Em contradição com o Comentário Bíblico Adventista, em contradição com o teólogo William Shea e outros eminentes teólogos que afirmam a mesma coisa. Vocês estão vendo que a própria teologia adventista é confusa. Ela se confunde, ela mesma se contradiz. Não, o chifre pequeno não sai de um dos 4 chifres, e sim de um dos 4 ventos. E aí, aqui, no Questões sobre Doutrina, não, sim. Depois apareceu um chifre proveniente de um deles. Um deles o quê? Os 4 chifres. Outra coisa que fica claro aqui é o ponto de vista de que esses 4 chifres mencionados aqui no versículo 8, vamos ler de novo, verso 8 do capítulo 8, o bode se engrandeceu cada vez mais, o símbolo do reino grego. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. O rei Alexandre morreu.
E em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. 4 chifres bem visíveis ou notáveis são uma representação tipológica ou pictórica dos 4 generais de Alexandre que assumem o Império Greco-Macedônico já dividido. Eles dividem o império entre si. A própria igreja concorda com isso. A própria teologia da igreja concorda com isso. William Shea concorda com isso. O comentário bíblico adventista concorda com isso. Questões sobre doutrina concorda com isso. Só que na hora de fazer a afirmação, não, o chifre pequeno, mencionado aqui no verso 9, ó, de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Só que na hora de fazer a leitura do verso 9, a igreja não foi de um dos chifres que saiu o chifre pequeno, e sim de um dos ventos. Por uma questão gramatical, né? Sintática e morfologicamente falando, do ponto de vista da língua hebraica, a igreja vai afirmar, não pode ter saído de um dos chifres e sim de um dos 4 ventos. Mas a própria igreja reconhece que esses 4 chifres que cresceram na direção dos 4 ventos são menções tipológicas dos 4 generais de Alexandre que assumem o Império Greco-Macedônico quando Alexandre morre. E uma das maiores provas de que assim está no próprio livro de Daniel. Eu li isso, já li isso várias vezes. Isso tem que ser repetido à exaustão para que não paire nenhuma dúvida sobre a nossa intenção aqui. A nossa intenção, veja bem, não é simplesmente trabalhar contra a teologia adventista e dizer que ela é uma fraude. Não é simplesmente isso. A nossa intenção aqui é levar você, espectador, é você que está assistindo esse vídeo agora, a ir para a palavra de Deus. A entender que a palavra de Deus trabalha contra a interpretação adventista em muitos aspectos. Não em todos, mas em muitos. Porque se fosse em todos, a teologia adventista seria facilmente desmascarada, não é verdade? Então, ela tem que fazer algumas afirmações corretas para poder passar essa sua interpretação falaciosa. E em muitos aspectos, além de ser falaciosa, ela é uma interpretação que conduz a erro, é sofismática, certo? Vamos ler aqui então no capítulo 11 de Daniel, versos 3 e 4, porque esses versículos 3 e 4 tratam do mesmo evento descrito ali nos versículos 8 e 9. Daniel 11, versículos 3 e 4. Depois se levantará um rei poderoso, Alexandre, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado. Alexandre morre. E repartido para os 4 ventos do céu. Repartido para os 4 ventos do céu. Ou seja, 4 ventos do céu são símbolos ou são tipos do que mesmo? Dos 4 pontos cardeais. Dos 4 pontos cardeais, sim. Só que, por trás desses pontos cardeais, desses pontos espaços geográficos, porque pontos cardeais não passam disso, né? São pontos espaços geográficos. Existem o quê? Poderes por trás deles. Que lá no capítulo 8 foram tipificados como 4 chifres. Verso 8. Em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Aqui em Daniel 11 não aparecem os chifres, aparecem os ventos. Aqui no capítulo 8, verso 8, aparecem os 4 chifres e os 4 ventos. Portanto, veja só, ainda que você interprete os 4 ventos como pontos cardeais, isso não desqualifica a interpretação tradicional que diz que 4 chifres, os 4 generais que assumem o Império Greco-Macedônico após a morte de Alexandre, crescem na direção dos 4 ventos do céu. Cada chifre na sua respectiva região, no seu respectivo ponto geográfico, espacial. Ora bolas, isso é a coisa mais óbvia, mais lógica de se entender.
Não há necessidade de fazer nenhuma averiguação gramatical do ponto de vista hebraico para você entender isso. Os 4 chifres estão localizados, cada um em suas respectivas posições espaços geográficas, ou no seu respectivo ponto cardeal, norte, sul, leste, oeste. Então, chifres e ventos não são a mesma coisa do ponto de vista conceitual, mas estão conectados. Eles não podem ser desconectados, porque esses chifres, que são tipos de 4 generais que assumem o Império Greco-Macedônico após a morte de Alexandre, eles vão administrar parte do reino que antes pertencia a Alexandre, que era dominado por Alexandre, em suas respectivas regiões, em seus respectivos pontos cardeais. 4 chifres para os 4 ventos. Então, esses 2 tipos, chifres e ventos, não podem ser desconectados. Portanto, quando a igreja faz esta afirmação, não, o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8, ele não sai de um dos 4 chifres, e sim de um dos ventos, como querendo afirmar que por conta disso, evidentemente isso é apenas um fator, por conta deste fator, o chifre pequeno não pode corresponder, não pode ser aplicado à pessoa de Antíoco IV Epifânio, e sim à Roma pagã. Ela está fazendo uma interpretação arbitrária. Ela está fazendo um postulado, criando um postulado arbitrário e antibíblico. Por quê? Porque não há como dissociar o tipo, ou os tipos 4 chifres com os tipos 4 ventos. Não há como você dissociar. Eles estão intimamente relacionados por uma questão óbvia. Os 4 chifres têm que estar localizados nos 4 ventos do céu. Por isso aqui em Daniel, chifres não aparecem. Chifres não aparecem. E um outro argumento que aponta contra a interpretação adventista, contra esse postulado adventista, outro argumento é o seguinte, é que aqui no versículo 9, de um dos chifres, saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra gloriosa. Um dos argumentos da igreja é o seguinte, olha, aqui no verso 9, a palavra chifres não aparece. O que seria chifres no hebraico? Keren. Keren. Então, no original hebraico, a palavra chifres não aparece, embora na minha Bíblia hebraica apareça. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, mais uma vez, né? Na minha Bíblia hebraica, nessa edição da minha Bíblia hebraica, está aqui, aparece a palavra Keren, mas tudo bem. Vamos aceitar como fato de que no original hebraico, no autógrafo hebraico, a palavra chifres não apareça, certo? Suponhamos isso. Ok. A igreja vai, não, tá vendo? A palavra chifres nem aparece aqui no verso 9. E a palavra ventos? Ou vento? Teria que ser ventos, né? 4 ventos do céu. E a palavra vento? Aparece aqui? No verso 9? Para dizer assim, de um dos ventos, aparece. Ruach. Ruach é a palavra hebraica para ventos, ou muitas vezes interpretada como espírito. Aparece. Ruach. Não aparece também. Se querem, no original hebraico, não aparece, querem chifres, ou chifre. Se querem, não aparece, ruach também não aparece. Então, se você quer fazer uma interpretação com base nas regras gramaticais do hebraico, seja honesto. Seja honesto. Aborde, né? Faça uma abordagem que inclua todos os critérios e todos os fatores da língua hebraica. Seja honesto. Não haja com desonestidade. Não tente tapar o sol com a peneira da falsidade ou do sofisma. Certo? Então, meus queridos,
esse é mais um ponto onde a própria teologia adventista se contradiz. Porque é como eu disse, terminando esse vídeo, a posição oficial da igreja é que de um dos ventos e não de um dos chifres, sai o chifre pequeno de Daniel 8. Essa é a posição oficial, mantida pelo comentário bíblico adventista, que eu mostrei aqui, pelo William Shea, o eminente teólogo William Shea, e por outros grandes teólogos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero ler, para encerrar, página 56 desse livro. William Shea diz assim: uma importante interrogação concernente ao chifre pequeno de Daniel 8 é se ele saiu dos 4 chifres precedentes ou de um dos 4 ventos provenientes das direções às quais esses chifres se estendiam. Isto é importante, pelo motivo óbvio, de que se o chifre pequeno veio do chifre Seleucida, então poderia ter sido um rei Seleucida, como Antíoco Epifânio. Contudo, se ele veio de um dos ventos, então ele não representaria Antíoco IV, visto que este deveria sair naturalmente do chifre Seleucida. Então, o próprio William Shea, ele está concordando com o fato de que aqueles 4 chifres mencionados no verso 8 representam pictoricamente não os 4 animais de Daniel 7, e sim os 4 generais que assumem o Império Greco-Macedônico com a morte de Alexandre. Primeiro esse fato. O William Shea concorda com isso. E não é só ele que concorda com isso. O próprio comentário bíblico adventista também vai concordar com esse posicionamento. O Questões sobre Doutrina também concorda com isso. Os 4 chifres de Daniel 8:8, eles são uma representação tipológica ou pictórica do quê? Dos 4 generais que assumem o Império Greco-Macedônico com a morte de Alexandre. Isso é fato. Só que aí a própria teologia adventista faz uma confusão dizendo o seguinte: bom, o próprio teólogo William Shea reconhece isso. Olha, se o chifre pequeno tivesse saído realmente de um dos 4 chifres, esse chifre pequeno poderia ter sido, sim, Antíoco IV Epifânio. Porque um desses 4 chifres mencionados no verso 8 se refere a uma dinastia seleucida, que se iniciou com Seleuco, um dos generais de Alexandre, que recebe uma parte do reino. E olha como é interessante, Seleuco vai dominar ali a Babilônia e a Assíria. Isso não te diz algo? Babilônia é inimiga perpétua, digamos assim, eterna, do povo de Deus, do próprio Deus, do povo de Israel. A Síria também. Só que a Síria, ela desaparece, né? Assim como Babilônia desaparece, só que as ideias mantidas por Babilônia continuam aí, florescendo. E boa parte dessas ideias, dessa mentalidade babilônica, é encampada hoje por quem mesmo? Por qual religião? A religião islâmica. Nós já mostramos isso aqui. Vocês percebem que uma coisa tem ligação com outra? Então veja, a interpretação adventista, ela é contraditória? Sim, muito contraditória. Porque em alguns órgãos, ela afirma que o chifre pequeno saiu de um dos 4 ventos. Em outros órgãos, como aqui no Questões sobre Doutrina, ela afirma que o chifre pequeno saiu de um deles, ou seja, de um dos 4 chifres. Olha só, depois apareceu um chifre proveniente de um deles. Isso aqui é uma referência aos 4 chifres mencionados no versículo 8. Questões sobre doutrina, afirmando uma coisa, em contradição com o comentário bíblico adventista, em contradição com William Shea. Certo? Agora tem um outro detalhe que eu me esqueci de ventilar com vocês e que é importante eu citar aqui agora, porque eu me lembrei desse detalhe agora, tá? No final desse vídeo, quando eu pretendia finalizar o vídeo, eu me lembrei de um detalhe muitíssimo interessante e que pode fazer diferença para quem quer saber o que a palavra de Deus realmente diz. Que detalhe seria esse? Voltemos para Daniel capítulo 7. E não se esqueçam que aqui em Daniel capítulo 7, Daniel recebe uma visão de 4 impérios, 4 reinos de âmbito mundial. Né? 4 impérios, 4 reinos. Certo?
começando por Babilônia. Então, a perspectiva da visão de Daniel, registrada aqui no capítulo 7, começa com Babilônia, certo? Bom, ele diz aqui, olha, no verso 6, são 4 animais, certo? 4 reinos que são representados por 4 animais, começando com Babilônia, né? O leão, o urso, Babilônia é o leão, o urso mede a Pérsia. Aí depois aqui no verso 6 aparece o que diz o seguinte, olha, aliás o texto do versículo 6 diz o seguinte, depois disto, Daniel 7, tá? Continuei olhando e eis que apareceu outro animal semelhante a um leopardo. Isso aqui é o terceiro animal da visão de Daniel do capítulo 7. Leopardo. Esse leopardo é um símbolo, um tipo da Grécia, tá? É um tipo da Grécia. E a gente vê isso aqui, por que ele é um tipo da Grécia? Ó, um leopardo. Tinha nas costas, olha só o que esse leopardo, que era símbolo do Império Greco-Macedônico, olha só, o que ele tinha? Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Então, esse leopardo, que era símbolo ou tipo da Grécia, tinha o quê? 4 asas e 4 cabeças. Por que isso é interessante a gente considerar em associação com o chifre pequeno de Daniel 8? Por que é interessante? Porque veja, meus queridos, se o leopardo aqui é um tipo da Grécia, e se ele possui 4 asas e 4 cabeças, dando a entender o quê? Que esse reino grego seria depois dividido para o quê? 4 governantes. Cabeças indicam isso. São cabeças que governam, certo? Então essas 4 cabeças desse leopardo aqui do capítulo 7, essas 4 cabeças são símbolos ou são tipos de 4 generais. Os 4 generais de Alexandre que assumem o império, cada um com a sua parte, cada um na sua região. Agora, o que é interessante é o seguinte, o leopardo tem 4 asas e 4 cabeças. Vamos lá. Vamos começar pelas asas. Asas, elas agem em que dimensão, digamos assim? As asas agem em que dimensão? Não é no vento? Não é no ar? Asas agem, elas agem na dimensão do vento, do ar. Não é verdade? Elas não funcionam, não é no ar, não é no vento. 4 asas, então, aqui, essas 4 asas do leopardo de Daniel, capítulo 7, estão em consonância com 4 ventos, com os 4 ventos de Daniel, capítulo 8, verso 8, e de Daniel, capítulo 11, verso 4. 4 asas nos 4 ventos. Asas tem a ver com ventos. Não é verdade? As asas não funcionam na dimensão do ar, do vento. Não é verdade? Asas estão em consonância com os ventos. E as 4 cabeças? Não são dos chifres que provém, aliás, não são das cabeças que provém os chifres. Cabeças dos animais, lógico. 4 cabeças, então, vão produzir o quê? 4 chifres. Vocês percebem, então, que há aqui uma consonância, há aqui uma associação. Não estou dizendo que chifres e ventos são a mesma coisa. Que as asas, né, os tipos de asas e cabeças também são a mesma coisa. Não é isso que eu estou dizendo, do ponto de vista conceitual. Claro que não. Seria estúpido se eu dissesse isso. Né? Eu estou dizendo que há uma harmonia, uma associação harmoniosa entre os tipos. 4 asas, 4 ventos. 4 cabeças, 4 chifres. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Corroborando a nossa interpretação, não é a nossa interpretação, é a interpretação da maioria esmagadora de todos os teólogos sérios do mundo, que afirmam que o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8,
primariamente se aplica à figura histórica de Antíoco Epifânio. Antíoco, veja bem, esse chifre pequeno possui duas identidades que devem ser consideradas, meus queridos. Duas identidades. A primeira identidade é histórica, espacial, geográfica. Ela tem que ser localizada no tempo e no espaço. É um tipo, esse tipo tem que existir. No tempo e no espaço, na história, ele tem que existir. Então, a identidade histórica se cumpre primariamente na pessoa de Antíoco. E qual é a outra identidade do chifre pequeno? Ela é tipológica, ou seja, ela é representativa, ela é pictórica, ela nos projeta para uma outra personagem que existirá no fim da história dos tempos. Na história, no fim da história, que é para onde aponta o chifre pequeno do capítulo 7 de Daniel. Então veja, não do ponto de vista histórico-espacial, mas do ponto de vista tipológico, o chifre pequeno de Daniel 8 corresponde ao chifre pequeno de Daniel 7. O chifre pequeno de Daniel 8 é um tipo do chifre pequeno de Daniel 7. O chifre pequeno de Daniel 7, do ponto de vista espaço histórico-temporal, ele passará a existir agora no fim dos tempos. Quando aquele cenário conflagrado pela existência da besta ou do anticristo apocalíptico surgir e exigir a adoração de todo o habitante da terra. Então esse chifre pequeno de Daniel 7, ele é um tipo do anticristo ou da besta do apocalipse agora, que se manifestará nos últimos tempos, exigindo a adoração. Vocês estão entendendo? É assim que nós devemos interpretar a palavra de Deus. Os cânones hermenêuticos, ou seja, as regras hermenêuticas, têm que ser consideradas. Hermenêutica, uma hermenêutica séria, leva em consideração três aspectos, três bases, três fundamentos: história, teologia e literatura. Então nós estamos levando em consideração esses três elementos hermenêuticos quando tentamos produzir uma exegese acurada sobre, não só sobre capítulo 8 de Daniel, mas todos os demais capítulos de Daniel que tratam de profecias, especialmente profecias apocalípticas, que apontam para o fim dos tempos. Vocês estão entendendo? Então veja, a literatura do livro de Daniel é apocalíptica. Nós temos que interpretar a literatura apocalíptica com base nos cânones que foram determinados pela ortodoxia teológica para interpretar tais livros. Nós não podemos fazer qualquer tipo de interpretação sobre esse tipo de literatura apocalíptica. Isso todo teólogo mediano já sabe, não precisa ser um PhD em nada para poder entender isso. Nós temos que levar em consideração o aspecto histórico do livro de Daniel, claro. Temos que levar em consideração o aspecto histórico. Daniel existiu no tempo e no espaço. Ele estava, quando ele recebe essas visões, num determinado lugar, numa determinada época. Isso tem também que ser levado em consideração. E o aspecto teológico também. Os aspectos teológicos, obviamente, são os aspectos mais importantes da literatura apocalíptica, no caso aqui Daniel, que está em consonância com Apocalipse. O aspecto teológico é importante. Por que o aspecto teológico é importante? Porque, assim como o chifre pequeno de Daniel 8 atenta contra o santuário, o ritual do santuário, ou seja, o culto, o verdadeiro culto devido a Deus, a verdadeira adoração devida a Deus, assim, o chifre pequeno de Daniel 7, que é um tipo da besta ou do anticristo apocalíptico, esse chifre pequeno, ou seja, essa besta, esse anticristo, também agirá contra o culto de Deus, a verdadeira adoração a Deus. Se insurgirá contra o tabernáculo. Basta ler Apocalipse 13 que você vai ver a besta ali, o anticristo, falando coisas contra o tabernáculo, proferindo blasfêmias contra Deus, contra o nome de Deus, contra o povo e contra o tabernáculo.
a mesmíssima coisa que fez no seu tempo Antíoco IV Epifânio. Ele proibiu o verdadeiro culto a Deus e instituiu o culto de um Deus pagão ali no próprio recinto sagrado. Ele estabeleceu uma abominação desoladora em lugar da adoração do Deus verdadeiro. E é isso que fará a besta agora nos últimos tempos. É isso que fará o anticristo agora nos últimos tempos. Tudo em harmonia, meus queridos. Tudo em harmonia com a palavra de Deus. Sem forçação de barra. Sem a forçação de barra da teologia adventista. Então levem isso em consideração. Mas esse aspecto desse tema que é complexo, né, já é complexo por si só. Aí quando você analisa sob a ótica, sob a lente da teologia adventista, aí fica muitíssimo complicado. Mas nós estamos aqui justamente para o quê? Para mostrar essas contradições, tanto internas quanto externas, da teologia adventista. Tentando compará-las com o que a Bíblia verdadeiramente diz, certo? Esse é o nosso trabalho aqui. Nosso trabalho aqui não é desestimular você que é membro da Igreja Adventista a sair da Igreja Adventista de forma tresloucada, irrefletida. Não é isso. Mas é mostrar onde é que está o erro da teologia adventista. Né? E além de tudo mostrar o seguinte, olha, o que é evangelho? O que a Bíblia diz ser evangelho? Que a Bíblia afirma ser evangelho, está em consonância, está em harmonia com aquilo que a teologia adventista diz ser evangelho? Você vai ver que não. Você vai ver que o evangelho segundo a Bíblia é uma coisa, e o evangelho segundo a igreja adventista, ou teologia adventista, é outra coisa, bem diferente. Então, a nossa intenção aqui é alertá-lo, é chamar a sua atenção. Opa, irmão adventista, acorda. Acorda. Nossa intenção aqui não é tirar você da igreja. Se você quiser sair, problema seu. Problema seu, como nós temos dito aqui há muito tempo para os irmãos. Olha, se você achar por bem continuar dentro da igreja, continue, meu querido. Que seja abençoado lá dentro. Agora, muita gente não suporta ficar lá dentro ouvindo tanto erro, tanta mentira, tanta bobagem, tanta falácia e tanto sofisma. É isso que não dá. Eu não aguentei, eu não suportei isso. Eu tive que romper. O Elias da mesma forma, o Roberto do mesmo jeito, outros irmãos do mesmo jeito, da mesma forma. Eu prefiro não citar o nome deles aqui por uma questão de respeito. Né? O Everton eu posso citar porque o Everton já se manifestou aqui publicamente, lá do Rio Grande do Norte, assim como outros irmãos também. Aqui na seção de comentários já se manifestaram. Né? Então, há que ter esse respeito. Eu tenho respeito pela membresia adventista. Até por aqueles que me criticam. Até por aqueles que fazem um trabalho com a tentativa de me objetar. Eu respeito até esses. Querem permanecer lá? Permaneçam. Permaneçam. Mas saibam de uma coisa. Nós estamos aqui apontando os erros da teologia adventista, não estamos aqui atacando nomes, não estou falando assim em termos de pecados pessoais, de comportamento, né, de performance religiosa, não estamos atacando isso aqui, nosso trabalho aqui não é direcionado para essa área, para esse campo. Por que não? Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, né, todos nós caímos aqui ou ali. Então nós não temos esse direito e não recebemos essa missão de Deus de ficar fazendo juízo de valor sobre quem quer que seja. Não julgueis para que não sejais julgados. Né? Isto está no âmbito do juízo de valor sobre pessoas. Nós não fazemos isso aqui na TV Caminho Livre. Nós não fazemos isso. E sempre que eu fiz isso de modo inadvertido, eu pedi perdão, eu me retifiquei, me auto-retifiquei, né? Eu fiz aqui alguns adendos, abri alguns parênteses, né? Fiz aqui um meia-culpa, como no caso do meu irmão Ezequiel Gomes. Então, nós estamos aqui, é o seguinte, alertando a membresia adventista para os erros da sua teologia, e não apontando pecados pessoais de quem quer que seja, certo? Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até agora. Eu rogo uma bênção sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.